E já te trazendo imagens de São Paulo, estamos monitorando o que está acontecendo, principalmente no litoral do estado, porque tem alerta de ventania, principalmente litoral norte de São Paulo. Outra área em atenção nesta sexta-feira é o Rio de Janeiro. Toda a costa fluminense, nesse momento, em atenção, porque os ventos podem passar dos 90 km por hora. Já temos imagens ao vivo do litoral de São Paulo para ilustrar nossa conversa com a Natália Lauxen, que vai explicar para a gente o que está acontecendo e quais são os alertas nessa sexta-feira para a população. Natália. Carol, o INMET, diante desse alerta, elevou até o nível do alerta para laranja, que significa perigo, justamente por conta desses vendavais que devem atingir tanto o estado de São Paulo quanto o estado do Rio de Janeiro. Ventos que podem variar aí entre 60 e 100 km por hora. Alerta válido até o fim desta sexta-feira. Essa condição, Carol, existe por conta da passagem de um ciclone extratropical, principalmente no sul aqui do Brasil. As regiões metropolitanas, tanto de São Paulo também quanto do Rio de Janeiro, podem ser bem afetadas, bastante afetadas. O sul, centro, norte fluminense, Baixadas e Vale do Paraíba Paulista também estão nas regiões de risco. O Instituto INMET também alerta para risco de quedas de árvore, destelhamento de casas e outros danos estruturais e materiais que podem acontecer em função dessa ventania. Alerta válido, a gente reforça, até o fim dessa sexta-feira. A gente acompanhou uma semana, Carol, aqui em São Paulo, de bastante calor, termômetros que chegaram aí à casa dos 30 graus. Esse cenário já começa a mudar. Nesse momento, aqui na capital paulista, faz 20 graus, a gente já percebe uma ventania começando a se formar aqui na região da Avenida Paulista, e a previsão é que os termômetros não passem dos 25 graus no dia de hoje, e o fim de semana, apesar de ter a previsão de sol, também vai ficar com os termômetros na casa dos 20 graus. Então a gente segue acompanhando esse alerta do INMET, alerta laranja para perigo desses ventos fortes, reforçando que ventos podem chegar aí, nas casas de 60 km por hora e 100 km por hora. E atenção, como você também já adiantou, Carol, para a região litorânea, tanto do estado de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. A gente vai seguir acompanhando esse alerta do INMET, de olho aí nessas previsões, mas o clima já começa a mudar, a temperatura já baixando. Até coloquei um casaco, já pela manhã já não estava tão frio, agora a temperatura já começa a estabilizar, casa dos 20 graus aqui na capital paulista. Carol. A gente teve uma madrugada abafada aqui em São Paulo, mas é isso, é a virada no tempo por conta daquele ciclone que a gente vinha falando. O ciclone se formou, está avançando para o oceano, mas está agitando o mar e gerando esses ventos intensos no litoral de São Paulo e principalmente no Rio de Janeiro. A atenção redobrada. O professor Pedro Cortes, inclusive, falávamos sobre esse alerta nessa semana, a formação desse ciclone. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Carol. Bem, aqui, só para pontuar, Rio de Janeiro também, tá? A gente está ligado no que está acontecendo lá na capital fluminense. Também alerta para essas rajadas que podem passar dos 90 km por hora. Aí, no caso, depois temos também a frente fria que está avançando no Rio de Janeiro, com previsão de chuva e depois a temperatura que vai despencar. Aqui em São Paulo, fim de semana frio, professor. Então, para quem não gosta, olha, imagens da região aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho a região exata para você ligado aqui com a gente, mas já uma imagem ao vivo também para mostrar na região ali da Barra Funda. Olha como é que o tempo está encoberto, bem diferente do que aconteceu aí durante boa parte da semana com aquele céu azul, sem nuvens, professor. Sem nuvens e muito seco. Muito seco. Muito. A umidade melhora um pouquinho, né? Sim, melhora. A boa notícia dessa virada. Professor, vamos seguir aqui falando de clima, de meio ambiente com o senhor. A gente tem uma atualização, depois de quase 20 anos, da metodologia para mapear áreas sujeitas a inundações, enxurradas e deslizamentos. Professor, em que medida essa atualização, essa nova classificação para riscos de desastres se aproxima da nossa nova realidade climática no Brasil? Veja, Carol, o manual anterior que orientava a classificação de áreas de risco, ele havia sido publicado em 2007, ou seja, como você colocou, há quase 20 anos.
e ele considerava apenas as questões físicas, então áreas sujeitas a alagamento, áreas sujeitas a deslizamento, sem considerar a ocupação dessas áreas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma encosta que está sujeita a deslizamento, mas ela não, caso esse problema aconteça, isso não vai gerar nenhum problema para as pessoas, ou seja, não é uma área ocupada, o risco é classificado como um pouco menor na classificação atual. Quando essa área está ocupada, quando você tem construções frágeis, né, o que muitas vezes acontece, o risco aumenta. Então, a classificação nova que está sendo lançada agora, está disponível gratuitamente online, ela leva em consideração a ocupação do território e não só as condições físicas de estabilidade ou instabilidade do terreno, maior propensão a alagamentos, a inundações, mas também como esse território está ocupado. Ou seja, quanto maior a ocupação, maior a fragilidade das construções, maior a classificação no risco. Tem um ponto, né, professor? A depender do ano, podemos ter a influência ou não, podemos estar até numa neutralidade climática, mas de algum fenômeno climático. É o caso, por exemplo, agora que estamos vivendo o El Niño. O quanto que a ocorrência desses fenômenos também está precificada nesse relatório? Por exemplo, muda a classificação se estamos diante de um ano sob a influência do El Niño? Não muda automaticamente, isso depende, é lógico que aumenta o nível de atenção, mas isso depende exatamente de como o território está ocupado. Então não há uma mudança automática, por exemplo, de um nível que eles chamam de risco 2 para risco 3, pelo simples fato da gente ter um El Niño. Não é tão simples assim, mas o fato de ocorrer um El Niño não reclassifica as áreas. Depende muito de como essas áreas estão ocupadas. É claro que aumenta muito a propensão de chuvas, alagamentos em determinadas áreas ou de ondas de calor em outras, mas isso não aumenta automaticamente. Agora, uma coisa muito importante é manter esse mapeamento atualizado, porque as cidades vão crescendo, a ocupação vai se modificando e isso influencia na classificação das áreas de risco e, como eu disse, isso não era levado em conta na classificação anterior. É professor Pedro Cortes nessa conversa aqui com a gente. Professor, muito obrigada, um ótimo fim de semana. Para todos nós. Bora conferir como é que a semana termina e como ficam os próximos dias aqui no nosso telão. E a gente já começa te mostrando as imagens de satélite, onde dá para ver os efeitos de um ciclone extratropical que se formou na altura do Rio Grande do Sul. Olha só, dá para a gente perceber exatamente aqui o movimento das nuvens carregadas, enfatizando a formação desse ciclone, que hoje avança pelo oceano. E é esse ciclone que deixa mar agitado entre Torres, no Rio Grande do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina, com ondas de até 3 metros e que também provoca ventania. Em toda esta área que vamos ver aqui, em destaque no mapa, que vai até o sul da Bahia, teremos registros de ventos intensos, rajadas que vão dos 50 aos 90 km por hora. Nas áreas em vermelho, o destaque é para uma ventania ainda mais forte. Cidades serranas da região sul do estado de São Paulo e principalmente litoral norte de São Paulo e toda a costa do Rio de Janeiro. Na capital fluminense também pode chover e é para onde vamos agora. Não deve ser uma chuva volumosa. Lá no Rio serão 10 milímetros, mas que marca uma virada no tempo com a chegada de uma frente fria. Perceba, a gente começa o dia com o tempo firme por lá, mas essa chuva vai cair ainda na sexta-feira. A temperatura vai despencar. Hoje não, viu? Hoje ainda é calorão, mas no fim de semana não vai passar dos 24 graus. Hoje é aquele dia abafado, muito quente, máxima de 34 graus no Rio de Janeiro. É justamente o chamado calor pré-frontal. Antes da chegada de uma frente fria, a temperatura dispara. Em São Paulo, hoje, a temperatura não sobe muito, depois de uma madrugada abafada. Máxima de 26 graus em São Paulo, com risco de chuva. E no fim de semana, fica frio na capital paulista. À noite, hoje, já teremos a temperatura caindo bastante para 15 graus e é daí para baixo. No fim de semana, em São Paulo, mínima, vamos ver aqui no telão, de até 11 graus no domingo, temperatura bem baixa.
E a semana que vem também começa gelada, não vai passar dos 18 graus na capital paulista. Uma grande mudança também em São Paulo com o avanço dessa frente fria. A umidade melhora, até em cidades do interior. Mas a sexta-feira ainda tem alerta em toda esta outra área, também aqui em destaque no mapa. Em amarelo, são os estados em atenção, com índices entre 30% e 21%. Em vermelho, índices de umidade entre 20% e 12%. É o caso de Brasília, para onde também vamos agora. Capital Federal deve marcar 20% de umidade durante a tarde. E fica bem quente também em Brasília, máxima de 31 graus. E sem qualquer mudança à vista, é o período mais seco do ano lá em Brasília. Portanto, teremos o sol predominando nos próximos dias, com esse leve nevoeiro ao amanhecer. Hoje, onde é que chove? Em poucas áreas, viu? Até no Rio Grande do Sul, o sol reaparece, mas fica frio como falávamos. No fim de semana, inclusive, o estado pode registrar temperatura negativa e tem risco de geada. A chuva fica limitada a essas áreas em verde aqui do mapa, portanto, a esta área que vai de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e pelo sul de Minas Gerais, também aqui do litoral do Maranhão até o estado do Acre e na costa leste nordestina, mas sem risco de temporais. Até em Recife, a chuva dá uma trégua depois de uma semana muito chuvosa. Hoje, as pancadas podem até cair, mas serão mais fracas e isoladas. Máxima em Recife é de 29 graus e perceba a diferença com relação aos últimos dias. A gente viajou para Recife durante toda essa semana e o amanhecer era sempre com aquele tempo mais fechado, aquelas nuvens carregadas. Hoje, pouquíssimas nuvens no céu e o sol já brilhando com tudo. Em João Pessoa não tem nem pancada isolada, viu? É tempo firme por lá, não vai chover hoje, quase 30 graus também. É fim de semana com praia garantida no nordeste do país. Até o sul do país, ciclone extratropical deve se formar hoje, entre hoje e amanhã, sobre a região do Uruguai e Rio Grande do Sul. E aí vocês já sabem o que vem depois da história, né? Problemas que podem aparecer. Gabriela Garcia, bem-vinda novamente. Oi, Elisa, muito obrigada. Mais uma previsão de ciclone extratropical aqui no sul do país. Rio Grande do Sul deve ser o estado mais afetado pelo fenômeno que, como você disse, se forma entre o Uruguai e Brasil entre hoje e amanhã. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul, inclusive, emitiu uma previsão para os próximos dias que indica chuva volumosa, ventos fortes e também possibilidade de granizo. Nessa quarta-feira, então, a Defesa Civil do Estado disse que a chuva deve se concentrar principalmente na região sul. Segundo a Climatempo, tem chance de acumulados de até 80 milímetros por dia no oeste e no sul gaúcho. Também podem ocorrer temporais nesta quarta-feira na metade norte do estado, no centro e na região metropolitana de Porto Alegre. Amanhã, a instabilidade ganha força e se espalha para outras regiões aqui do estado gaúcho. Essa previsão causa muita preocupação, acende um alerta nas autoridades, porque a gente já vem de vários dias com grande acumulado de chuva por aqui. Desde o fim de semana, em algumas localidades, já choveu mais que o dobro esperado para todo o mês. Só para vocês terem uma ideia. E a região sul, que deve ser novamente impactada com grande volume de chuva, é a que mais registrou estragos por causa desses temporais dos últimos dias. Inclusive, a Defesa Civil do Estado disse que 14 municípios do Rio Grande do Sul tiveram prejuízos relacionados principalmente à queda de granizo. A gente teve vários problemas em telhados de casas. É o caso, por exemplo, de Bagé, onde o granizo danificou telhados de cerca de 60 casas. A gente tem também previsão e impacto no nível dos rios do estado. No município de Jaguarão, o rio já ultrapassou a cota de inundação. As aulas na rede municipal foram suspensas. Além disso, para vocês terem uma ideia também dos impactos, em Santa Vitória do Palmar, choveu mais de 100 milímetros em apenas um dia. Já em Pinheiro Machado, os ventos ultrapassaram os 80 quilômetros por hora. Nesse momento, cerca de 50 pessoas estão desalojadas no estado por causa desses temporais recentes e, ao todo, cerca de 4.800 pessoas foram impactadas. Portanto, agora a gente tem
mais previsão de novas chuvas, ventos fortes, possibilidade de queda de granizo, isso por causa da influência desse ciclone extratropical. Elisa. Muito obrigada. Gabriela Garcia, que aliás conversou com a gente mais cedo, obrigada, hein, Gabi, sobre o acidente. Se você chegou agora, não viu? Uma tragédia gigantesca no Paraná, 23 pessoas mortas num acidente que a gente está acompanhando também isso, tá? Nesta edição do Live. Sobre esse assunto das adversidades climáticas ou das normalidades climáticas, o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, nos ajuda a entender esse fenômeno. E se, já estava aqui no bastidor perguntando ao professor, se este fenômeno é parecido com o que tivemos semanas atrás do ciclone Bomba ou são questões diferentes, mas que também podem causar problemas, né, professor? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Eles são fenômenos diferentes. Aquele ciclone ele se formou muito rapidamente, né? Por isso que ele teve esse nome de ciclone Bomba, e isso fez com que as tempestades progredissem também muito rapidamente. Esse está se formando um pouco mais lentamente, aquele se formou em questão de horas, esse deve levar aí um dia e meio para se caracterizar, e os efeitos não são exatamente os mesmos. Naquele ciclone nós tivemos muito vento, que inclusive se espalhou por boa parte do litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, chegando até São Paulo, Rio de Janeiro, também com chuvas, mas principalmente muito vento. Esse vai gerar mais chuva, vento também, mas em menor quantidade. Depois ele é seguido de uma frente fria que vai resfriar boa parte do sul do país e parte da região centro-oeste. Nós temos duas artes que vão auxiliar melhor a gente entender esse contexto. A primeira delas mostra uma previsão para amanhã, 9 horas da manhã, do acumulado de chuva em 3 horas. Ou seja, isso daqui é o que vai acontecer, segundo o modelo, das 6 até as 9 horas da manhã. A gente vê que ele se concentra principalmente aqui na região sul do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, mas ele também pega a parte do oeste do Rio Grande do Sul e noroeste do Rio Grande do Sul. Então ele vai gerar um volume importante de chuvas nessas regiões. Depois ele vai progredindo em direção ao oceano e aí no sábado nós temos já uma sensação, esse é um mapa de sensação térmica, não é de temperatura, mas nós vamos ter sensação térmica aqui perto de Porto Alegre, ao norte de Porto Alegre, próximo ou abaixo de 0 graus. Ou seja, vai ter um resfriamento significativo do sul do país, mas isso atingindo também São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, sul de Minas, parte do Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso. Então, é uma frente que os meteorologistas chamam de continental, mas ela ainda não tem a força suficiente para chegar até o sul da Amazônia, como em algumas situações elas ocorrem, essas frentes continentais. Mas ela vai ajudar a diminuir bastante a temperatura em algumas cidades, por exemplo, no interior de São Paulo, onde a temperatura está muito elevada nesses últimos dias. Professor, mais uma questão. Há 2 semanas aqui, a gente falou sobre o ciclone Bomba, com ventos de mais de 130 km por hora e mais de 100 cidades foram atingidas. Esse ciclone de agora, ele tem a característica, o senhor falou um pouquinho dele, mas só para avançar, ele não tem a característica então de ter o vento forte como da outra vez, mas no quesito volume de água é que as pessoas, porque às vezes confunde mesmo e as pessoas já não sabem do que é que elas sentem medo. Vai ter um volume maior de chuvas do que no ciclone anterior. O vento é um pouco menos intenso, ele não vai ser tão forte, mas ele vai ser forte. Poderemos ter rajadas aí até superiores a 80 km por hora em algumas regiões. O ciclone Bomba chegou a gerar rajadas de mais de 100 km por hora em algumas regiões. Então, o vento vai ser um pouco menos intenso do que no ciclone anterior, mas obviamente que ele preocupa porque rajadas de 80 km por hora ou mesmo 60 km por hora tem o poder, né, de causar prejuízos em galpões, derrubar coberturas, provocar destelhamento e também impactar a infraestrutura de distribuição de energia elétrica em vários municípios, incluindo pela queda de árvores. Até usando aqui no improviso, eu tenho a imagem, uma mesa que eu mostrei no outro dia, professor, deixa eu ver se a gente consegue colocar aqui no telão, que é daquela previsão do tempo que a gente tem acesso pelo celular. Sim. Que aqui tem a animação, né, professor? Que é isso ao qual o senhor se refere, vindo ali da região das Missões, ou Misiones, da Argentina, e chegando ao Rio Grande do Sul. Sim, ele vai seguindo esse caminho. Parte disso está sendo alimentado
pelos rios voadores que vêm da Amazônia. Eles não conseguem furar o bloqueio na região central do país, então eles vão correndo entre esse bloqueio na região central e os Andes. Então o pouco de umidade que ainda tem, porque há uma redução de umidade na Amazônia agora por conta do El Niño, o pouco de umidade que tem, ele vai alimentando essa frente mais úmida e vai gerando essas chuvas, e na sequência vem uma frente fria empurrando tudo isso para o oceano e aí resfriando boa parte aí do sul do país e um pouco do sudeste também. Nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Cortes. Muito obrigada, Pedro. Uma boa semana.